Olá pessoal, hoje estou aqui para trazer um breve comentário da lição 2 da revista Atualidade Cristã, que para esse segundo trimestre de 2024 traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes, vem comigo nesse comentário. O tema da lição 2 são os elementos da oração. Nessa lição 2 nós iremos aprender alguns elementos básicos que devem conter na oração. Nessa lição é apresentado a composição da oração à luz da Bíblia, algumas qualidades necessárias a quem se dispõe a orar, exemplos de orações de fé de 3 patriarcas bíblicos. Composição da oração. O que tem que compor na minha oração basicamente? Antes de mais nada, em uma oração deve-se ter adoração. Quando a adoração faz parte da oração? Quando, antes de qualquer pedido, reconhecemos e falamos com Deus da sua grandeza, dos seus atributos, e em seguida agradecemos a Ele pelo muito que já fez por nós. Nós não oramos apenas para pedir as coisas para Deus, pedir as coisas que Ele pode nos dar, poderá nos dar. Nós agradecemos pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele já nos deu. Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastastes em vossos deleites. Ou seja, muitas vezes o nosso pedido é apenas para o nosso propósito pessoal, não é para engrandecer a Deus, não é para engrandecer o meu próximo, é praticamente para me engrandecer. Composição da oração. O que mais tem que compor na minha oração? Confissão de pecados. Infelizmente, muitos de nós já tornou tão banal o pecado que muitas vezes nós não confessamos mais. Mas precisamos confessar as nossas culpas. Devemos reconhecer nossas falhas, confessar nossos pecados diante de Deus. Foi assim que Davi orou ao Senhor quando reconheceu o seu pecado. No Salmo 51, Davi escreveu: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. O que mais tem que compor a minha oração? Ações de graças. Tem que ter na minha oração. O salmista via na ação de graças um instrumento de louvor ao Senhor. Salmo 69, versículo 30, está escrito: louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, recomendou a ação de graça como uma forma de adoração ao Senhor. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, está escrito: admoesto-te, pois, antes de tudo, Timóteo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É função minha e sua, como cristão, sempre interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas próximas de nós. Qualidades imprescindíveis para quem ora. Qualidade de uma pessoa que ora. Não posso deixar de ter essas qualidades se eu digo que sou uma pessoa que oro. Primeira qualidade, humildade. Jesus proferiu uma parábola sobre pessoas que se dispõem a orar. 2 homens de tipo de vidas opostas. Um fariseu
e, portanto, cheio de religiosidade, e outro denominado pecador, do tipo que não se considera digno nem mesmo de olhar o céu. O religioso, o fariseu, muito embora usasse o termo ó Deus, graças te dou, falava de si mesmo, destacando os seus próprios feitos. Por isso, não foi justificado. Já o publicano, estigmatizado como pecador, que clamava pela misericórdia divina, voltou justificado para casa. Então, ter humildade no momento da oração, reconhecer os seus próprios erros, suas limitações, é imprescindível para que você tenha uma oração ouvida por Deus. Qualidade imprescindível para quem ora. Nós temos que ter discrição, temos que ser pessoas discretas. A palavra discrição diz respeito à qualidade de alguém discreto, reservado e que age com sensatez e modéstia. Foi nesse sentido que Jesus instruiu os seus discípulos quanto à prática da oração em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas tu, eu e você, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, vê o que está em secreto. E teu pai, que vê o que está em oculto, que vê o que está em secreto, te recompensará. Qualidade imprescindível para quem ora. Precisamos ter fé. A carta aos Hebreus define como impossível alguém desprovido de fé agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A mensagem do grande amor de Deus para com a humanidade está condicionada simplesmente à fé. João capítulo 3, versículo 16, texto áureo da Bíblia que quase todo mundo conhece, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que tenha fé em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Exemplos bíblicos de fé para alimentar a minha e a sua fé. Noé agiu pela fé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Vale lembrar que naquela época não chovia. A terra era regada porque subia um orvalho da terra. Subia um orvalho que saía da terra e regava a plantação. Não chovia. As pessoas não acreditavam em chuva, nunca havia chovido sobre a face da terra. A ação de Noé foi de grande profundidade. Acreditou em uma possibilidade de dilúvio que exterminaria a vida por inundação da face da terra, mas que preservaria os ocupantes da arca. Reforço a ideia de que não havia ainda acontecido nenhuma chuva naquele momento, até naquele momento. Exemplo bíblico de fé: Abraão agiu pela fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão estava em Harã, na casa do teu pai, no meio da tua parentela. Capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abrão. Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem que terra era essa, mas partiu pela fé em Deus. Quando nós oramos, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Exemplo bíblico de fé. Moisés agiu pela fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado e se misturar no meio do Egito. Ele preferiu ser considerado servo, escravo no meio do teu povo. Aparentemente, era melhor do que peregrinar como fugitivo pelo deserto, a vida no palácio, somente por crer na história de que seu povo, que estava no Egito, tinha promessas do Deus invisível, a quem seus antepassados seguiram, mas que naqueles dias viviam maltratado. Moisés estava crendo em uma promessa. A realidade dele não era a promessa. A realidade era que ele tinha fé e ele cria em uma promessa, ainda que distante, mas ele cria no Deus do impossível. A oração, pessoal, na conclusão, é uma prática bíblica desempenhada por vários servos do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O maior exemplo quanto à oração foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo. Ele orava constantemente, dia e noite. Jesus Cristo orava. E por ele ser Deus, ele não precisava orar, mas ele orou para nos deixar o exemplo. E Jesus Cristo orava. Jesus Cristo orava de dia, Jesus Cristo orava de noite, orava de madrugada, de manhã, à tarde. Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de oração que pisou aqui nesta terra. A oração, sem dúvida, pessoal, é uma ferramenta eficaz para a igreja nos dias atuais. Então não deixemos de orar jamais. O crente que não ora, o cristão que não ora, ele está fadado ao fracasso, fadado à derrota. Por isso, nesse breve comentário aqui da lição 2, eu quero deixar aqui o convite para você estar conosco ali na nossa igreja, aqui na 118, na igreja pastoreada pelo pastor Joel Moré, ao lado aqui do Corpo de Bombeiro, do Batalhão do Corpo de Bombeiro de Santa Maria Norte. Venha nos fazer uma visita domingo pela manhã. A nossa escola bíblica dominical tem início às 9 horas da manhã e termina às 11 horas. Você é o nosso convidado de honra. Participe conosco e Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.